Olá, meus queridos! Estamos juntos mais uma noite para conversar, partilhar, trocar ideias sobre uma aula extra que na semana passada a gente avisou que ia ter, porque nós não conseguimos finalizar os conteúdos da Semana do Empreendedor diante de tanto conteúdo que a gente tinha para passar para vocês. Então, o que eu fiz? Falei, vamos ter uma aula extra na próxima semana para a gente conversar sobre o restante do conteúdo que eu tenho para passar. Me digam, vocês estão bem? Estou acompanhando um pouquinho aqui também pelo chat, viu? Para saber se vocês estão bem, se tem, enfim, mensagens que vocês queiram passar. E, enfim, estamos juntos aqui para vivermos essa noite de muita partilha, de muita conversa, de muita troca de ideia. E o tema é surpresa, né? Tá divulgado como um tema surpresa. Bom, vivemos então a Semana do Empreendedor Cristão, onde a gente conversou e aprofundou temas do Instagram, como Reels, o que postar no Instagram, como postar, cards, stories, fizemos até um Reels ao vivo, conversamos sobre Canva, então a gente deu várias dicas sobre o Canva e fomos inseridos nesse contexto muito legal de uma nova tecnologia em vista do nosso crescimento profissional, do crescimento da nossa empresa, para que a gente passasse do físico ao digital, não é mesmo? Quem lembra aí das aulas, pode colocar aqui nos comentários no chat tudo que a gente conversou. Bom, eu vou compartilhar agora aqui, tá? E hoje a gente vai conversar um pouco sobre algo que eu percebo que muitas vezes os empreendedores eles pecam, que são as estratégias. E no final dessa aula eu vou mostrar para vocês uma nova funcionalidade do Instagram que está deixando o povo pistola, todo mundo quer usar, todo mundo quer ter acesso. Bom, então a gente vai falar um pouco hoje sobre melhorarmos as nossas publicações para adquirir melhores resultados. Então o objetivo dessa aula é falar sobre isso, sobre como nós podemos melhorar as nossas publicações em vista de ter melhores resultados. A primeira coisa que a gente precisa pensar, então, antes de mais nada, é o que devemos publicar. Nós já sabemos como publicar, porque eu dei várias dicas de como publicar ao longo da semana passada e com certeza você já aprofundou isso, né? Mas a gente já sabe como postar, agora a gente já entendeu como funciona o Instagram, sabemos como fazer uma publicação, um story, um Reels. Agora, o que a gente deve publicar para melhorar os nossos resultados? A primeira coisa que a gente precisa pensar é numa estratégia, num objetivo e no nosso público. No nosso curso e na nossa mentoria, a gente explica passo a passo, muito mastigado, como que a gente cria uma estratégia, um objetivo, um público. A gente também explica de forma mastigada como criar um conteúdo útil, que é a segunda coisa que a gente precisa se preocupar. E depois a gente ainda precisa se preocupar com o que nós vamos escrever nas nossas legendas, nas nossas copies. E a gente conversou bastante na semana passada sobre isso, quando a gente falava muito sobre as hashtags, né? Então, que compõem aí a nossa copy. Também no nosso curso, da nossa mentoria, a gente tem aulas sobre storytelling, que eu não vou conseguir abordar, é impossível, é muito conteúdo. Mas dentro do curso você consegue ter acesso ao storytelling, como fazer storytelling para fazer boas copies, certo? Vamos falar sobre isso por quê? Vamos focar bastante no conteúdo, porque o conteúdo é o coração da sua estratégia. Criar conteúdos de valor vão fazer com que você tenha muita diferença com relação aos seus concorrentes. Como que eu crio conteúdos de valor? Bom, a gente precisa entender uma tríade, que são objetivos, estratégia e público. Quando eu tenho isso muito bem traçado e delimitado, eu consigo responder a essa pergunta. Eu preciso delimitar meu objetivo, minha estratégia, meu público.
As perguntas fundamentais com relação ao objetivo são 4. Por exemplo, posicionamento. Qual posicionamento você quer ter nas suas redes sociais? Você precisa responder essa pergunta para traçar o seu objetivo. Pode ser, eu estou nas redes sociais para ter posicionamento, ou para ter mais doadores, ou mais clientes, ou para ampliar minha visibilidade, ou com foco bem concreto em vendas. Então, eu preciso ter isso muito claro, e aqui eu dei alguns exemplos de objetivos. Pode ser posicionamento de marca, ou eu vinha me posicionando de uma forma, agora eu quero mudar o meu posicionamento, então eu acesso as redes sociais, sei lá, entro no TikTok e vou mudar meu posicionamento, vou querer encontrar uma galera mais jovem, ou eu quero atrair mais doadores, caso eu seja uma ONG, ou esteja trabalhando no terceiro setor, então eu vou trabalhar muito focado em doações, ou eu quero ampliar mais a minha visibilidade, então eu vou trabalhar muito com anúncios patrocinados, vou investir em Google Ads, em Facebook Ads, ou eu quero realmente vender, então eu vou fazer promoções, vou trabalhar expansão da minha marca e focado em vendas, vou ter uma estratégia muito concreta para o meu público-alvo com o objetivo de vender. Primeira coisa que a gente precisa traçar o nosso objetivo. Depois, então aqui algumas respostas, olha só. Objetivo, aumentar vendas em 20% nos próximos 2 meses. Todo objetivo, ele é tangível e ele tem um prazo. Então, eu preciso ter isso muito claro, tanto internamente na minha empresa, com a minha equipe, enfim, eles precisam saber que o meu objetivo lá nas redes sociais é aumentar as minhas vendas em 20% nos próximos 2 meses. Minha equipe de marketing precisa estar ciente disso, ou se eu não tenho uma equipe de marketing, eu preciso, se sou eu que faço a gestão, eu tenho que percorrer esses caminhos. Então, eu posso delimitar o meu público, moradores do centro de São Bernardo do Campo, de 30 a 45 anos. Por que é importante eu delimitar o meu público? Porque quando eu for fazer anúncios patrocinados, quando eu for fazer alguma mídia, eu já tenho isso muito claro para a pessoa que vai fazer esse serviço para mim, e essa pessoa vai conseguir delimitar certinho lá dentro do Facebook, por exemplo, quando for fazer os anúncios, qual é o meu público. Eu já tenho isso claro. E posso escolher uma estratégia, por exemplo, entreter e interagir com as pessoas nas redes sociais. Então, quem é o seu público? O que ele se interessa? Quais são as necessidades do seu público? Qual é o problema que você pretende resolver? E a partir disso, começar a escrever o seu conteúdo. É muito diferente eu escrever um conteúdo para uma pessoa que tenha de 30 a 40 anos, uma mulher que mora no centro de São Bernardo, do que eu escrever para um adolescente de 15, 16, 17 anos. São mundos, são polos totalmente diferentes, que é muito diferente de eu escrever para uma mulher de 60 anos, já aposentada. Então, o público ele precisa ficar muito claro no momento em que eu for fazer uma estratégia para as minhas redes sociais. As necessidades de um adolescente são diferentes das necessidades de uma mulher adulta, casada, que tenha filhos, que são diferentes das necessidades de uma idosa aposentada que está programando viagens dentro e fora do país. Então, os problemas de um adolescente são diferentes de uma dona de casa, de uma esposa, são diferentes de uma aposentada. Então, eu preciso levar isso em consideração, né? E no nosso curso, nós explicamos como que você monta uma persona-alvo, que vai trabalhar o público-alvo, e como você monta a sua persona branding, que é a persona da sua empresa. Porque às vezes você está querendo se comunicar, por exemplo, com uma mulher de 30 anos, mas a sua empresa na internet se posiciona como uma persona de 60 anos. E aí uma pessoa de 60 anos está conversando com uma de 30. Pode acontecer esse diálogo e pode dar certo? Pode. Mas existem 2 caminhos. Ou eu aprendo com uma persona branding, e lá no curso vocês vão entender o que é isso, de 60 anos, a me abaixar e conversar com essa persona, que é meu público-alvo de 30 anos, ou eu reposiciono a minha linguagem dentro da internet para conversar com a minha persona de 30 anos. Então, eu preciso pensar nisso, e por isso a importância do nosso curso e de falarmos sobre esse assunto, porque não sei se você já parou para pensar nisso, mas eu vejo muitas empresas que têm um público-alvo diferente
conversando de uma forma que não atinja aquele público, certo? Bom, a minha estratégia pode ser educar e formar, né? Então, eu posso buscar dentro das minhas postagens falar sobre, falar sobre educação dos filhos. Se a minha persona for uma mulher de 30 a 45 anos, por exemplo, vou pegar essa persona como um exemplo. Se a minha estratégia for falar sobre educação e formação, isso atende essa persona, porque provavelmente ela tem filhos e ela está interessada nesse assunto. Eu posso trabalhar com entretenimento. Então, o que essa mulher de 30, 35 anos quer assistir e faz com que ela se entretenha nas redes sociais? Será que são memes? Será que é falar sobre o Big Brother? Será que é falar sobre a Fazenda? Será que é falar sobre assuntos que estão em alta na sociedade? Falar sobre filmes, sobre séries, né? Sobre Round Six, que é um grande sucesso do Netflix. O que entretém essa mulher e que eu posso conversar com ela? Comover, né? Histórias que comovem. E como eu falei no curso, a gente fala sobre storytelling. E o storytelling ajuda a gente a escrever essas histórias que comovem, né? Beneficiar, eu estou dando conteúdos em benefício daquela mulher. Então, hoje o que a gente está fazendo é uma estratégia de beneficiar. Nós criamos uma semana com conteúdos gratuitos para ajudar empreendedores a saírem do zero e empreenderem dentro das redes sociais. Então, nós estamos... É uma estratégia de benefício, o que nós estamos fazendo aqui. Interagir, então eu vou fazer muito story e vou interagir com essa mulher para que ela acompanhe mais a marca, se aproxime e fique muito próxima de nós. Ou eu vou trabalhar, vou tratar sobre diversão, eu vou trazer, por exemplo, promoções de lugares onde ela pode ir e se divertir com a família. Vou trabalhar esse tipo de conteúdo. Ou eu vou trabalhar sentimento de pertença, então eu vou focar, por exemplo, na cidade onde eu estou e vou falar sobre a cidade, vou falar sobre os parques da cidade. Vou trabalhar sentimento de pertença com ela. Vou falar sobre a importância da bandeira da cidade, do hino da cidade. Vou trazer ela para perto de mim através do sentimento de pertença. Então, veja que existem várias formas de criar estratégia para um público-alvo. E aqui o conteúdo, eu falei que é a alma do negócio, né? Então, vou citar um pouco para vocês 20 tipos de conteúdos que você pode utilizar nas suas redes sociais para sair do lugar comum que praticamente todas as pessoas lá na internet estão, que a gente vê lá os replicadores, pessoas replicantes, né? Eu posso falar sobre fazer pesquisas, principalmente nos meus stories, né? Que é uma forma muito legal de interação, de interatividade. É muito importante nós estarmos atentos a isso. Eu posso compartilhar notícias, claro, com a minha cara, a gente já entendeu que a identidade visual é muito importante, mas então posso dar minha cara para aquela notícia, posso escrever do meu jeito aquela notícia, mas sem perder o contexto dela. Posso trabalhar com depoimentos dos meus clientes, depoimentos de pessoas que já estão engajadas na minha marca e já compram há muito tempo comigo. Eu posso trabalhar histórias, então posso contar a história de um cliente meu. Eu posso contar a minha história e normalmente contar a própria história é algo que gera uma conexão com o público, porque na internet as pessoas elas se conectam com pessoas. Eu posso trabalhar novidades, então tudo que chega novo na minha loja, eu vou sempre mostrar todos os dias uma novidade nova. Isso gira, né, o conteúdo e o contato ali com as pessoas, gera engajamento. Eu posso mostrar bastidores, então eu posso dentro da minha editoria ter um dia que eu vou mostrar só o que acontece behind the scenes, né, por trás das câmeras. Eu posso trabalhar frases motivacionais, né, se eu estou lendo um livro eu posso ir compartilhando esse tipo de conteúdo com os meus seguidores e aprofundando essa experiência com eles. Eu posso tirar dúvidas, por exemplo, se a minha empresa tem um saque, eu posso entrar em contato com o saque e perguntar para eles quais são as principais dúvidas que as pessoas têm, que as pessoas ligam aqui e posso começar a tirar essas dúvidas dentro das minhas redes sociais. Eu posso trabalhar com comparação. Por exemplo, tem uma empresa que a gente atende que é uma madeireira lá no Rio Grande do Sul. Então, eles têm madeiras que têm qualidade, que têm garantia, eu posso comparar. Olha, se você compra minha madeira, você tem 20 anos de garantia, tal. Já essa madeira aqui, sem citar o concorrente, mas falar sobre as características de repente de um similar que seja mais barato e dizer, olha,
não vale a pena. Então, adquira essa que você vai se dar bem, né? Não vai ser lesado, né? Ou vai ter uma maior durabilidade. Posso trabalhar memes, isso está muito em alta, está dentro da estratégia de entretenimento. Existe um Instagram que eu sigo que é o... Como chama? Fugiu o nome, meu Deus. Ele chama... Como chama? O Instagram que eu sigo que é muito meme, um meme atrás do outro. Deixa eu procurar aqui o nome, até para que você possa seguir também e se divertir. Tá com muitos seguidores, até quando eu comecei a segui-los, Perrengue Chique. Eu não tinha tanto seguidor assim e mostra vídeos de pessoas passando perrengues em viagem pelo mundo. Então é muito legal, é muito engraçado e vale muito a pena seguir. E tem um grande número de seguidores porque muitas pessoas querem entretenimento, né? Tem um outro Instagram que eu quero indicar para vocês, que é o Instagram de uma livraria que se chama Off the Hype. Eu vou escrever aqui para vocês seguirem. Off the Hype. Depois vocês sigam eles lá. Esse Instagram é o Instagram de uma livraria. Eles venderam muita agenda agora, nesses últimos tempos. Como que eles conseguem, em pleno 2021, vender um monte de agenda? Que ficou gente na lista de espera porque queria comprar. Eles utilizaram uma estratégia muito legal de entretenimento, começaram a falar sobre assuntos que estavam muito em alta, como os cringes, e aí eles criaram uma boneca que se chama a Adênia, e ela dá notícias do que acontece no Brasil e no mundo, mas com o jeitinho dela. Ela tem um diálogo com a mãe dela. Então, eles conseguiram criar um entretenimento dentro do Instagram, faz com que as pessoas se tornem fãs da marca. Quando eu comecei a seguir eles a gente está em outubro, foi em junho, eu acho. Eles tinham 100 mil seguidores, agora eles já estão com 654 mil seguidores. Teve um vídeo deles que viralizou, porque era a Dênia em crise de idade, né? Tem 30 anos, mas se acha uma jovenzinha, enfim. Então é muito legal, vale a pena vocês conferirem esse Instagram, porque eles conseguiram algo muito difícil, né? Que é você criar uma conexão tão grande a ponto de vender um produto que muitas vezes não é muito vendido, né? Ou que já está caindo em desuso, como as agendas físicas. Bom, você pode trabalhar com repost. Aqui eu até coloquei o nome do aplicativo que você pode baixar para fazer repost. O que é isso? Você vê uma publicação em um outro Instagram bacana e você pega e reposta no seu. Só tem que tomar muito cuidado por conta da identidade visual, para não perder a identidade visual ali do teu Instagram. Números, então você pode colocar, olha, nesse mês nós tivemos a venda de 52 shorts, obrigada pela parceria, por vocês terem comprado, batemos a nossa meta de vendas, enfim, agradecer ao teu público e trazer informações de números. Ou se você trabalha numa empresa, deixa eu pensar aqui um exemplo de números, por exemplo, na agência, a gente sempre está trazendo as informações de novos clientes, isso entra em editoria de novidade também, então sempre está interagindo com o teu público nesse sentido, mostrando o que está acontecendo na tua empresa. Claro, não vai expor o que não pode ser exposto, mas existe muita coisa que pode ser exposta sem prejudicar, enfim, nada dentro da tua organização. Entrevistas, então você pode trazer profissionais de áreas importantes para o teu público final e entrevistá-los, fazer perguntas importantes. Isso atrai muitas pessoas, principalmente se forem celebridades, pessoas que tenham um QI na área que você tem conversado com o teu público. Você pode trabalhar datas comemorativas, você pode pegar o calendário civil e trabalhar esses conteúdos e esses temas. Você pode fazer lives, foi uma coisa que foi muito feita, né, ao longo da pandemia, então as pessoas já estão bem habituadas com lives. Isso é bem bacana porque as pessoas já sabem o que é uma live, já sabem acessar, enfim. Então vocês têm um caminho aberto aí para vocês fazerem, né? Vocês podem trazer quiz dentro dos stories, tem uma funcionalidade de quiz que eu sugiro que vocês utilizem. Fotos com novos clientes e apoiadores.
trechos de livros e documentos, como eu já comentei. Se você estiver lendo algo bacana, vale muito a pena compartilhar isso com o teu público. Aqui está o aplicativo Repost for Instagram para você utilizar, certo? E aí, aquelas 3 perguntas, aquela tríade, né? Estratégia, editorias, metas, enfim. Como que eu começo essa definição? Então, eu pego e vou primeiro definir aqui as minhas editorias. Então, eu defini, no caso do Instagram da agência, por exemplo, eu vou trabalhar com pesquisa, novidade, números, tira dúvidas, frases inspiracionais e bastidores. Então, eu escolhi 6 editorias para trabalhar, 2 por dia, uma a cada dia, enfim. Eu que vou delimitar as editorias e vou delimitar também quais são os dias que eu vou utilizar essas editorias. Aí eu monto o meu calendário de conteúdo. Uma dica, a média de recomendada é de fazer posts 1 a 3 vezes por dia, com intervalos mínimos de 4 horas, tá? Sendo pelo menos um Reels por dia. E Stories, trabalhar um Story a cada 2 horas. Isso é o que normalmente as pessoas nos perguntam, qual é a frequência? Então, se eu pego essas editorias, eu divido essas 6 editorias em 5 ou 6 dias por semana e vou trabalhando cada uma delas ao longo de cada dia, postando de 1 a 3 vezes no feed, pelo menos um Reels por dia, se possível 2, um Story a cada 2 horas. Com relação ao Reels, sempre lembrando de pesquisar os Reels que estão em alta e olhe nos teus insights e vai sempre analisando os melhores horários de fazer as suas publicações. Comece fazendo uma lista do que vai ser publicado todos os dias. Eu sugiro que você utilize um calendário. A gente tem aqui à disposição um calendário de organização de postagens. Se você quiser, deixa um comentário aqui no YouTube que a gente manda para você, tá bom? Planejamento. Então, na segunda-feira eu vou fazer pesquisa, na terça novidade, na quarta números, na quinta vou tirar dúvidas do público, na sexta-feira eu vou trabalhar com frases inspiracionais, no sábado eu vou fazer divulgação de algum horário de missa que eu coloquei para igrejas, mas no seu caso pode ser horário de funcionamento da empresa, enfim. Vou divulgar algo interno da minha empresa, no domingo eu posso tirar uma foto do pôr do sol, de uma saída em família, algo pessoal, não tem problema nenhum, nos stories fica por 24 horas, gera proximidade e segunda-feira já é um novo dia para você trabalhar pesquisa de novo, certo? Então você elenca isso e depois você vai descendo e aprofundando o que de fato você vai postar dentro da editoria. E não se esqueça de avaliar se o seu conteúdo está coerente com o seu objetivo, tá? Então sempre você precisa, a cada 2 semanas, avalie o que você postou, perceba o seu crescimento. Se você tiver frequência, naturalmente vai acontecer de você crescer nas redes sociais, meu querido. Vai dar certo. Eu acredito. Você acredita? Você acredita? Coloca aqui nos comentários. Eu acredito. Eu acredito que você vai conseguir. Se você tiver frequência e bons conteúdos, vai dar super certo. E com certeza, gradualmente, as suas vendas vão aumentar. Caso não aumente, é importante você parar e pensar se não vale a pena investir em anúncios patrocinados. E se você precisar de anúncios, a gente está aqui para fazer os seus anúncios. Então, você pode também entrar em contato conosco, tá bom? Agora, eu tenho uma novidade para te contar. Então, a gente tem um novo sticker dentro do Instagram. E os nossos alunos, eles sabem disso, porque sempre quando entra uma novidade no Instagram, a gente alimenta o nosso curso. Então, o novo sticker, aqui no Brasil, viralizou como poste a sua foto favorita. Ele serve para criar conteúdos em forma de colaboração com o público. Então, se ele for usado de forma estratégica e bem feito, ele dá um resultado bem legal. É uma figurinha, nos Estados Unidos se chama Add Yours, que significa adicione o seu, em português, e permite a criação coletiva de conteúdos nos stories do Instagram. No Brasil, o adesivo ele foi usado para criar uma corrente poste a sua foto favorita. Então, ele tá, que a gente está mostrando aqui na tela para vocês. A ideia dessa trend é que os usuários vejam em um só lugar os registros preferidos uns dos outros. Então, tem algumas correntes que começaram a colocar música favorita, foto favorita, enfim, viralizou e já está sendo usado por várias pessoas, né? Dados do Google Trends
plataforma que monitora as buscas no Google mostram que houve um aumento repentino nas buscas por termos como fotos favoritas no Instagram e poste sua foto favorita no Instagram. Então esse assunto está sendo comentado fora também do Instagram, as pessoas estão no Google pesquisando sobre isso e também no Twitter. Então é algo que você com certeza, se você falar no seu Instagram, vai gerar resultado, porque é algo que é um assunto que está muito em alta. E quando liberar essa funcionalidade para todos os Instagrams, utilize, né? Porque vai fazer com que suas postagens engajem mais, tá?